No topo do Monte Sinai, cercado por relâmpagos, fumaça e o som de trombetas celestiais, Moisés encontrava-se frente a frente com o Deus de Israel. Após libertar os hebreus da escravidão do Egito, o Senhor agora selava sua aliança com o povo escolhido. Entre as muitas instruções dadas a Moisés, uma se destacava por sua importância espiritual e simbólica: a construção da Arca da Aliança. Farás também uma arca de madeira de acácia. De 2,5 côvados será o seu comprimento, e de 1,5 côvado a sua largura, e de 1,5 côvado a sua altura. Êxodo 25, 10. A arca seria feita com a madeira mais resistente, coberta de ouro puro por dentro e por fora. Em seu topo, 2 querubins alados de ouro maciço seriam moldados, voltados um para o outro, cobrindo com suas asas o espaço sagrado, o propiciatório, onde Deus falaria com seu povo. A arca foi construída por artesãos liderados por Bezalel, conforme a orientação divina. Dentro dela foram colocadas as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Mais tarde, também seriam guardados ali um pote com maná, o pão celestial que alimentou os hebreus no deserto, e a vara de Arão que floresceu, simbolizando a escolha divina do sacerdócio levítico. A arca não era apenas um objeto sagrado, ela representava algo maior, a presença real de Deus entre os homens. Sempre que o povo de Israel se movia pelo deserto, a arca ia à frente, conduzindo as tribos como um estandarte divino. Quando finalmente chegaram às margens do rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida, os sacerdotes carregaram a arca sobre os ombros. Assim que seus pés tocaram a água, o rio se abriu, como acontecera no Mar Vermelho, permitindo que todo o povo atravessasse a seco. Era o sinal de que o Deus da aliança permanecia com eles. A arca foi então colocada no centro espiritual da nova nação. Durante a conquista de Canaã, ela marchava com o povo. Em Jericó, por 7 dias, a arca foi levada em procissão ao redor dos muros. No 7º dia, ao som das trombetas, os muros ruíram. Mais uma vez, Deus havia lutado por Israel. Porém, com o tempo, a reverência à arca foi sendo substituída pela superstição. Em um dos momentos mais sombrios da história de Israel, os filhos do sacerdote Eli levaram a arca para o campo de batalha contra os filisteus, acreditando que sua simples presença garantiria a vitória. Mas o povo havia se afastado de Deus e a arca foi capturada. A presença da arca entre os filisteus, porém, não trouxe bênção, mas maldição. Em cada cidade por onde passou, Asdod, Gate, Ecrom, pragas, tumores e pânico assolavam o povo. Os ídolos caíam diante da arca. O Deus de Israel demonstrava que sua santidade não podia ser manipulada. Temendo a destruição, os filisteus devolveram a arca. Ela voltou a Israel acompanhada de ofertas, colocada sobre uma carroça puxada por vacas que, por instinto, seguiram diretamente até os campos de Bet-Semes. Por muitos anos, a arca ficou esquecida, armazenada em Quiriate-Jearim. Só quando Davi se tornou rei de Israel é que ela voltou ao centro da adoração. Em uma cena comovente, Davi dançou com todas as suas forças diante da arca, enquanto ela era levada para Jerusalém. Mas a tentativa de transporte foi descuidada, e um homem chamado Uzá morreu ao tocá-la, ao tentar impedi-la de cair. A santidade da arca não podia ser violada. Mais tarde, com reverência, Davi preparou o caminho
para que seu filho, o rei Salomão, construísse o templo. Quando o templo foi finalizado, a arca foi colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra. Ali, uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava para aspergir sangue sobre o propiciatório, buscando o perdão pelos pecados do povo. Naquele momento solene, entre os querubins, a glória de Deus descia. Era o lugar onde o céu tocava a terra. Com o passar dos séculos, o povo de Israel mais uma vez se afastou de Deus. O templo foi saqueado por invasores. Em 586 a.C., os babilônios destruíram Jerusalém. E então, a arca desapareceu. A Bíblia não registra onde ela foi parar. Alguns acreditam que foi escondida pelos sacerdotes antes da destruição. Outros dizem que foi levada para o sul, talvez para a Etiópia, onde ainda hoje existe uma tradição que afirma guardar a arca em Aksum. Há ainda aqueles que creem que ela foi arrebatada por Deus, como Elias, e que um dia será revelada novamente. O profeta Jeremias escreveu: Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Jeremias 3,16. Pois o plano de Deus era maior. A arca apontava para algo mais profundo, a presença de Deus em nosso meio, que se cumpriria plenamente em Jesus Cristo. No Evangelho de João está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A palavra habitou, no original grego, significa literalmente tabernaculou. Assim como a arca simbolizava a habitação de Deus entre os homens, agora Deus estava presente em carne e osso, em Jesus. E no momento da crucificação, o véu do templo se rasgou. O Santo dos Santos foi aberto. A presença de Deus já não estava mais confinada à arca, nem ao templo. Ela agora habitava no coração dos que creem. A Arca da Aliança permanece como um dos maiores mistérios da história, não por seu ouro, nem pelos objetos guardados em seu interior, mas porque ela nos lembra de algo eterno, que o Deus Altíssimo deseja fazer aliança com o homem, que Ele caminha conosco e que sua presença é viva. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com sua família e amigos e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as próximas histórias bíblicas que tocam o coração. Deus te abençoe.